Olá, eu sou Janaína Pereira, diretora executiva da Eco Business Tree, e está começando o EcoCast, o canal em que conversamos de forma prática sobre temas que influenciam empresas, negócios e ambientes públicos. O EcoCast nasce para trazer conteúdos estratégicos que ajudem empresas a entender melhor temas fiscais, regulatórios, políticos e de gestão. A proposta é simples: informação clara, sem enrolação, para apoiar decisões que impactam o dia a dia. No episódio de hoje, vamos falar sobre o IR no Caixa, um assunto que ganhou destaque após as mudanças recentes e que pode representar economia real para muitas empresas, especialmente as que trabalham com margens apertadas ou com ampla variação de recebimentos ao longo do ano. Para explicar melhor o tema com clareza, convidei Edilberto Neto e Davi Inácio, nosso parceiro, especialista em planejamento tributário e contabilidade minerária. Ele acompanha de perto as mudanças tributárias e vão nos ajudar a entender de forma direta como funciona o IR no Caixa e por que essa opção pode ser mais vantajosa. Davi, eu gostaria de começar te perguntando o que é, na prática, o IR no Caixa? Olá, Janaína, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui, né, sobre um tema tão relevante, que também é o meu colega, sócio Edilberto também, que está aqui nesse bate-papo tão importante, sobre um tema muito relevante, né? Como você bem colocou, devido hoje as empresas estarem trabalhando com margens apertadas, tendo a necessidade de uma reorganização estrutural em todo o seu sistema de gestão, que aí não é só tributário, mas passa por todo o processo administrativo dentro da empresa, é um tema altamente relevante para o ano de 2026, porque também vamos entrar aí na parte da reforma tributária, né? E as empresas que têm o seu planejamento, que buscam um planejamento estratégico efetivo, que buscam dentro desse planejamento estratégico um enfoque forte no tributário, o IR no Caixa vem justamente para calhar com todas essas expectativas, né? Então, sendo bem objetivo, Janaína, o que é o IR no Caixa? O IR no Caixa foi um programa, né, pensado que traz para as empresas que são optantes pelo lucro real. Aí a gente vai detalhar mais adiante quais são essas empresas, que tipo de empresas podem ser, mas de todo modo, as empresas optantes do lucro real, elas podem aderir a um benefício, certo? E este benefício faz com que as empresas, em vez de pagar ao governo a totalidade do imposto de renda devido, deixe no caixa da empresa 75% desse valor. Então veja, como é importante você ter uma direção tributária para o ano de 2026, dentro de um planejamento, porque eu vou possibilitar que essa empresa que tenha o programa Imposto de Renda, né, o IR no Caixa, que é um programa que nós desenvolvemos, ele deixa até 75% do imposto de renda que seria pago ao governo, deixando no caixa da empresa, né? Isso é muito importante, isso é algo que nas empresas que nós já aplicamos esse programa, que nós já conseguimos esse benefício, que é um benefício via Sudene e também vinculado ao Banco do Nordeste, é um benefício que representa muito para as empresas, né? É um benefício que traz para as empresas uma possibilidade de pagar menos impostos e fazer com que o dinheiro seja aplicado efetivamente no crescimento estratégico da empresa, na geração de emprego, na geração de renda, na abertura de novos mercados, novas oportunidades, investimento na prática daquilo que traz resultado para a empresa. Então, é um benefício muito importante que, além dos 75%, existe também um outro braço, vamos dizer assim, do IR no Caixa, que é vinculado também ao programa dentro da Sudene, mas vinculado ao Banco do Nordeste, onde nós podemos estar direcionando ao Banco do Nordeste desses 25% que vão ser pagos ao governo, uma parte do imposto de renda vinculada a uma conta no Banco do Nordeste, que com um ano você pode também tomar esse valor com taxas, né, bem subsidiada pelo Banco do Nordeste, taxas que vão aí de 6% ao ano com carência de 12 meses. Então isso é muito importante
para as empresas, né? Esse planejamento tributário, essa necessidade de se adequar a uma nova realidade tributária, fazendo um planejamento, executando ações que vão deixar no caixa da empresa um dinheiro que vai ser muito útil. Hoje nós estamos passando por um momento onde a nossa Selic, né, que é a taxa de juros que regula aí todo o crédito do mercado, ela está muito alta. E a gente tem visto muito no nosso dia a dia que muitas empresas, quando estão pegando capital de terceiro, estão entrando em endividamento. Por quê? Porque a taxa de juros muito alta, quando você se capitaliza com taxas altas, com capital de terceiro dentro da sua empresa, isso vai consumindo o seu lucro, né? No final, quando você olha na DRE, a sua despesa financeira, ela impacta muito forte no seu lucro. Então, é um dinheiro que vem a atender a necessidade da empresa de capitalização, né, de forma lícita, é um planejamento tributário, é uma forma que as empresas, principalmente assim, exclusivamente as empresas tributadas pelo lucro real, têm a possibilidade, né, de ser inclusive mais competitiva. Porque quando você tem o capital, você vai investir de forma mais direta, mais direcionada. E aí é muito importante nós falarmos que não é simplesmente um planejamento tributário, é uma perna de todo um planejamento que tem que existir dentro da empresa. Perfeito. E quem pode aderir ao IR no Caixa e quais são os critérios obrigatórios? E essa pergunta eu direciono a você, Gilberto. Janaína, muito obrigado pelo convite. Um abraço fraterno ao meu sócio, David Inácio. E é muito importante a gente falar desse tema muito relevante, porque além de trazer dinheiro no caixa para a empresa, também trazemos vamos dizer assim, uma poupança forçada junto ao BNB, né? E a obrigatoriedade, nós temos primeiro passo, o regime tributário. Nós temos que verificar que ela é única e exclusiva para as empresas de lucro real. E o segundo passo, nós temos que olhar a sua atividade, se ela é indústria, se ela é agro ou de infraestrutura. São essas três atividades que podemos dar seguimento a esse projeto IR no Caixa, né, via Sudene. E a outra, a sua localização. O Nordeste é bem amplo, mas a Sudene, ela abre um pouco as fronteiras do Nordeste, ali no norte de Minas, no norte do Espírito Santo, nesse norte e o nordeste, todas as empresas que são indústria, agroindústria e infraestrutura, elas são contempladas a aderir o IR no Caixa junto à Sudene, né? E só com isso eu garanto esse projeto? Não. Você tem que elaborar um projeto mostrando à Sudene que você vai ampliar a geração de emprego, a geração de renda, para que esse projeto possa ser aprovado, certo? Não é simplesmente eu requerer o benefício, mas sim mostrar à Sudene, que é ligada ao governo federal, que com esse benefício eu vou trazer mais benefícios à população onde eu estou localizado, ou seja, na região Nordeste, na região do Norte de Minas ou do Norte do Espírito Santo. É um projeto de via de mão dupla, né? As empresas, elas se beneficiam, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, tem que gerar emprego, gerar renda, aumentar seu faturamento, aumentando seu faturamento, há também uma distribuição de renda via outros impostos, né, relacionados à atividade. Eu tendo tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? A gente tem que fazer um projeto formal junto à Sudene, né? E esse projeto, ele vai ter todos os requisitos de uma série de documentações que a gente vai anexar junto a esse pedido. Por isso que é muito interessante a gente ter uma contabilidade organizada. Uma contabilidade onde tenha todos os registros bem feitos, tenha a transmissão das suas declarações, como SF e ECD, contendo os balanços, a DRE, toda essas demonstrações contábeis devem estar contidas nessas declarações, porque nós temos que anexar a esse pedido formal, né? E toda essa documentação vai ser analisada. E por falta de uma contabilidade organizada, ela pode não, a Sudene, ela pode indeferir o processo, certo? E assim, ela não é um benefício de forma automática, certo?
ele tem que passar por esse processo, leva em média 60 a 90 dias, né, a apuração, né, de todo esse processo para ter o deferimento. Por isso que é importante, por exemplo, quem aderir já nos primeiros meses do ano de 2026, porque o primeiro trimestre, a apuração se dá até 30 de abril de 2026. Então, é um tempo hábil que dá para a gente buscar a adesão do IR no Caixa, do RPJ 75% de isenção no imposto de renda. Davi, eu te pergunto, e quais são os principais benefícios para a empresa ao optar pelo IR no caixa? Bom, Janaína, quando a gente sempre costuma dizer o seguinte, toda empresa, seja ela pequena, média ou grande, elas têm basicamente os mesmos problemas e mesmos desafios, né? Nós estamos num cenário que muitas vezes é de imprevisibilidade jurídica, né? Que é a insegurança jurídica, é, de muita volatilidade política também, né? Enfim, todas essas empresas elas estão nos mesmos cenários, né? A gente hoje está tratando aqui de empresas que estão dentro do cenário da SUDENE, como o Edilberto falou, são as empresas do Nordeste com algumas regiões do Espírito Santo e Minas Gerais. Mas veja, o Brasil ele é tão complexo e tão amplo que as dificuldades que eu tenho aqui são as mesmas dos outros cantos. E aí o imposto de renda no caixa, o IR no caixa, ele é importante por quê? Porque ele vai diretamente no principal, na principal dor das empresas. Qual é essa principal dor da empresa? Fluxo de caixa, capacidade de pagamento. Então, se você pegar todos os dados que tem aí no Sebrae, que as empresas fecham em 5 anos, a quantidade de empresas, você vai ver que muitas vezes não é a falta de administração da empresa, né? Não é a capacidade do empresário de administrar, é a capacidade de geração de dinheiro novo, é a capacidade de pagamento em curto prazo. Então, o IR no Caixa, ele é um projeto e é um produto que vai fazer de imediato, aí é o grande benefício, que ele vai fazer com que, de imediato, seguindo os passos em que o Edilberto colocou, do projeto, aprovado, tudo bacaninha, tudo legal, ele vai fazer com que fique no caixa da empresa 75% do que seria pago ao governo. Então, isso representa um ganho muito grande. Por isso que eu falei que tanto faz empresa grande como pequena. Imagine você pega uma empresa do Simples Nacional que vai pagar lá o seu boleto de 10 mil e ele ficar com R$ 7.500 no seu caixa, em vez de pagar 10 mil. Né? Então isso representa um ganho muito grande e a curto prazo para as empresas que vêm a juntar exatamente com o problema de quê? De fluxo de caixa em curto prazo. Então a grande questão é o principal benefício é deixar o dinheiro no caixa da empresa para aplicar em produtos que vão trazer resultado mais rápido para a empresa, né? A outra forma que a gente pode dizer assim, que é uma grande vantagem, é uma maior previsibilidade tributária. Veja, a gente está falando hoje em compliance tributário, em reforma tributária. Muita gente e muitos temas da reforma tributária ainda estão para ser normatizados através de instruções normativas, né? E assim, o que eu tenho é o geral. Isso traz para a empresa uma certa insegurança, porque hoje até nós que somos da contabilidade, para que a gente possa calcular corretamente quanto é que vai ficar a carga tributária, ainda não se chegou a um consenso. Se é 27,5, se chega a 28, se é 26. Então, quando eu trabalho com uma margem apertada, 1, 2, 3% vai me fazer muita diferença. Às vezes é esse 1, 2, 3% que vai fazer com que me sobre o dinheiro para investir em um novo projeto. E o IR no caixa, com essa previsibilidade, juntando aí com o que vai ficar no caixa, a minha previsibilidade tributária, que eu sei que eu vou ter aquele dinheiro, que esse dinheiro vem para o meu caixa, ou que eu não vou pagar de imediato no trimestre seguinte, eu consigo fazer uma previsibilidade, né? Eu consigo trazer aí uma capacidade de investimento, uma capacidade de reinvestimento e ganhar competitividade, né? A gente, no cenário de grandes empresas, né, se fala muito hoje na concorrência com os produtos chineses. O produto chinês ele chega no nosso mercado com um preço muito baixo, por quê? Porque lá ele tem uma competitividade a partir de uma base de mão de obra, uma base de escoamento de produto, incentivos, que é isso que nós estamos querendo, buscando nos equiparar para que essas empresas também tenham capacidade de concorrência.
né? Então, a partir do momento que você faz essa reorganização, essa possibilidade que o governo dá de trazer essa capacidade de reinvestimento, essa capacidade de previsão tributária, de deixar dinheiro na mão do empresário, para que esse dinheiro possa ser investido em novos projetos, em novas tecnologias, ampliação de mercado, eu estou trazendo um ganho não só para a empresa, mas também para o país, para a região local, né? Eu vou gerar, eu vou diminuir meu imposto de renda, mas quanto eu não vou gerar na minha cadeia produtiva? Quanto eu não vou gerar de novas tecnologias, investimento em pesquisa, em tecnologia aplicada diretamente em determinado setor? Então, o IR no caixa, ele é muito mais do que o dinheiro no caixa, né? Ele é talvez a saída para muitas empresas hoje que estão com a sua capacidade de investimento e que estão com problema de fluxo de caixa. Então, é uma oportunidade, né, que esse programa nos trouxe, né? É um programa que nós desenvolvemos assim, nós enquanto contabilidade, em parcerias, né, como temos a parceria com a Eco, para a gente poder oferecer esse produto, oferecer esse serviço, através de todo esse processo administrativo que tem que ser feito, da organização tributária, da adequação correta da forma de tributação da empresa, análise das informações de balanço, de DRE, né? Os protocolos dentro da Sudene para que a gente possa seguir dentro desse projeto. Então, assim, é uma oportunidade, né, que dentro desse projeto trouxe para as empresas. Então, a grande questão é quais são os maiores benefícios? É de fato dinheiro no caixa da empresa, para que esse dinheiro possa ser investido naquilo que vai a curto, médio e longo prazo trazer resultado para a empresa. Perfeito. E esse é o principal benefício, né? Qual empresa, qual empresário não precisa de dinheiro no caixa para fazer o negócio rodar? Eudilberto, em que situações o IR no caixa não é recomendado? A primeira coisa, nós devemos analisar o regime tributário, né? Como eu disse anteriormente, ela é exclusiva para empresas de lucro real. Então, eu tenho uma empresa do Simples Nacional, lucro presumido. Não pode. E aí, eu quero aderir o IR no caixa, eu quero esse benefício, eu vou mudar para para lucro real e o lucro presumido. Você tem que fazer uma análise tributária muito bem feita, porque às vezes você tem uma alíquota bem baixa no Simples Nacional ou até no lucro presumido e não vai compensar essa mudança, certo? Então, realmente é um projeto robusto que deve ser analisado com critérios para que compense a mudança tributária, né? Ou seja, empresas do Simples não podem aderir nem presumidos. Então, a gente, para dar um passo adiante, optando pelo lucro real, temos que realmente fazer um estudo e se a empresa está preparada na sua contabilidade, tendo uma contabilidade organizada, uma contabilidade onde registre todas as despesas, onde tenha a titularidade, das suas despesas no CNPJ da empresa. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de tomarmos um passo à frente, né? A gente sempre, eu e Davi, costumamos dizer, para dar um passo para lucro real, independente do IR no caixa ou não, a empresa ela tem que mudar a mentalidade primeiro, porque é um passo que ela vai dizer que é grande, mas antes de dizer que é grande, ela tem que ser grande no pensamento, grande na sua maneira de enxergar a contabilidade, que tudo deve ser registrado de forma oficial, certo? Ao outro que não se encaixa é empresas que não possuem projeto. Eu só quero ter o benefício, mas eu não pensei em gerar renda, eu não pensei em gerar emprego, simplesmente eu só quero ter aquele benefício. Essas empresas não podem aderir. Elas têm que ter um projeto a longo prazo, certo? Porque o benefício ele dura 10 anos, certo? E elas podem ser aderidas até 2028 e no máximo até 2038. Então, as empresas elas têm que pensar não imediato, mas a longo prazo, certo? É, essa adesão ela não pode ser um projetinho simples, como eu falei que ela tem um projeto de longo prazo. O projeto ele tem que passar por etapas, né? Edilberto, mas eu não vou conseguir gerar renda de forma imediata. Não tem problema. No projeto você diz, nos primeiros 2 anos, nós queremos dobrar, por exemplo,
a nossa capacidade de atender novos empregos, né? Então, o projeto, tem que ser a longo prazo, né? Porque muitas vezes tem gente que já não quer fazer o projeto porque acha que tem que desembolsar grandes quantias de forma imediata. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? O IR, ele deixa dinheiro no caixa, né? E tendo dinheiro no caixa, a gente tem mais possibilidades de ter uma infraestrutura melhor na sua empresa, de gerar mais emprego e renda, de aumentar a capacidade de suas receitas. Então, o próprio projeto em si, ele já financia todo o projeto do desenrolar, do desenvolvimento da empresa e no desenvolvimento local. Então, é um projeto que deve sim ser estruturado, deve sim ser analisado, mas é um projeto que não se deve ter medo, porque ele mesmo se paga, certo? Então, diante de todos esses cenários, o IR no Caixa é um sucesso. O IR no Caixa é a certeza como o Davi falou, da competitividade, do fluxo de caixa saudável e de igualar com as grandes concorrências que nós temos no exterior. Perfeito. Davi, como uma empresa pode fazer a migração e quais os cuidados precisam ser tomados para não ter problemas com a receita? Bom, nós vamos seguir, né, na mesma tocada que o Edilberto falou, que é muito importante. O primeiro passo que a empresa tem que seguir é um diagnóstico tributário, né? E aí é um trabalho que tem que ser feito muito forte com a contabilidade, junto com quem vai executar o projeto, a administração da empresa. Quando a gente fala assim, né, Janaína, em empresas de lucro real, quando você vai fazer a implantação de um projeto desse, a gente até costuma dizer o seguinte: tem empresa que, por mais que seja de lucro real, por mais que tenha um faturamento bacana, ela não tem o hábito de ter, por exemplo, uma reunião de diretoria, uma reunião deliberativa de gestão. E para a elaboração de um projeto desse, a gente precisa instituir uma mentalidade em que essa empresa vai ser grande, ou que ela já é grande, né? Então a gente precisa discutir ponta a ponta através de um diagnóstico tributário. Aí eu estou focando no tributário, por quê? Porque é de lá que vai ser o nascedouro do benefício, né? Mas a gente precisa entender direitinho. Às vezes a empresa ela está no lucro real, mas ela não está estruturada, né? Quando a gente fala em estruturação, isso não quer dizer que eu vou ter que ter 10, 15, 20, 30 pessoas trabalhando por determinado setor. Às vezes a mentalidade do empresário que está à frente, a mentalidade da diretoria, no sentido de ter um sistema informatizado para que eu possa registrar meu fluxo de documentos, de eu ter procedimentos específicos dentro da minha empresa de como, quem, quando e por quê as coisas devem acontecer. Isso facilita todo o fluxo de trabalho para que eu possa, a partir daí, ter um diagnóstico. Olha, se eu vou entrar dentro de um programa desse, e eu tenho uma empresa, vamos supor que ela não é do lucro real, e agora no próximo ano eu vou fazer a migração de lucro presumido ou simples nacional para o lucro real, a gente já parte aí que, independente do projeto IR no Caixa, essa empresa ela já pode estar em prejuízo, porque ela vai fazer a mudança de tributação agora, e aí ela precisa se atentar já desde a reforma tributária. Então, o diagnóstico tributário ele é o passo inicial. Nesse diagnóstico, nós vamos analisar balanço, DRE, analisar vamos dizer assim, se os procedimentos, os atos e fatos contábeis estão corretamente registrados e se as informações são válidas de forma fiscal. Porque, por exemplo, não adianta a gente ter um monte de despesas e existir lá um monte de documentos se esse documento ele não é fiscal. Se esse documento, eu não posso me aproveitar desse documento para colocar dentro da minha contabilidade, né? Ah, mas eu tenho eu tenho tudo registrado na minha conciliação bancária. Tudo bem, está lá registrado na conciliação bancária, mas a titularidade, ela é da empresa ou ela é do sócio? Então, isso são coisas importantes que nós temos que ver, porque essas informações, elas vão ser passadas para a Sudene, elas vão ser passadas, como já é repassado para o governo, mas vai existir ali uma necessidade de adequação, né? O outro ponto importante é a elaboração do projeto técnico, né? Esse projeto técnico ele vai ser um projeto para implantação, modernização, ampliação, né? E também diversificação do seu produto. É importante ressaltar que dentro desse projeto a empresa ela precisa ter pelo menos 30% dele já pelo menos iniciado.
O que é que eu quero dizer com isso? Ah, eu vou começar uma linha de produção. Pelo menos alguma coisa você tem que ter. Isso é o projeto. A gente tem que ter um projeto, uma elaboração de um projeto técnico para mostrar ao governo que tem viabilidade o meu negócio. Então, eu não posso, como o Edilberto falou, simplesmente, eu quero o benefício, mas para aplicar aonde? Né? É aquilo que eu falei agora há pouco. Quem, como, quando, por quê? O que é que isso vai gerar de benefício? Entenda o lado do governo. Como é que o governo vai deixar de arrecadar 75% do imposto de renda e deixar na sua mão se você não vai apresentar para ele um projeto viável? Então, a elaboração do projeto ela é muito importante. Né? Ela é muito importante porque é dela que vai sair o sim ou não para você ter esse benefício durante 10 anos. Né? Então, assim, essa parte de adequação tributária, elaboração de um projeto técnico e acompanhamento deste projeto com as demandas que vão vir depois dele apresentado para a Sudene são importantíssimos. Então, veja, até aqui eu falei 3 pontos: adequação tributária, elaboração do projeto e acompanhamento da análise do projeto na Sudene. Né? Isso é muito importante. Nesse ponto, a gente já falou aqui também nessa parte da adequação tributária, dos documentos, procedimentos fiscais feitos dentro da empresa, né? E aí, assim, depois que isso está implantado, depois que esse projeto está protocolado, que é feito o acompanhamento, vem também a parte de que da gente acompanhar através de um compliance mensal se tudo está dentro dos conformes. Porque depois que o projeto está aprovado, ali é só o primeiro passo. Mensalmente, eu tenho que informar para a Sudene, para o governo, através de declarações, através de envio de documentos, que há uma regularidade na execução do projeto, inclusive uma regularidade no pagamento do tributo, que é os 25% que sobram. Que eu não posso deixar de pagar, eu não posso atrasar esse tributo. Se eu atrasar esse tributo, eu posso perder o meu benefício. Né? E aí você veja, se uma empresa que não tem um compliance correto, um compliance de rotinas, o que é que pode acontecer? Por um equívoco, houve uma falta do pagamento, houve um atraso, o que é que pode acontecer? Infelizmente acontece o quê? Você pode perder o benefício por um esquecimento. Às vezes não é a falta do dinheiro no caixa, às vezes é o esquecimento, né? Então, a empresa, quando ela vai aderir um benefício, e a gente sempre fala isso, que quando a gente entra para poder analisar, né? De toda forma, nós não estamos indo apenas no tributário. Nós fazemos uma junção de todos os setores da empresa para que haja ali um somatório de forças, uma adequação de processos, de protocolos, para que haja uma melhoria na gestão, desde da obtenção do recurso, da aplicação, da mensuração do retorno do investimento. Né? Então, tudo isso parte de uma mentalidade, como nós já falamos aqui, né? É uma adequação de mentalidade, é você entrar num ecossistema novo, diferente para quem não tem os tipos de benefício, né? Mudar um pouco a visão da empresa para uma visão estratégica, uma visão onde eu tenho ali o recurso, tenho que aplicar, tenho que mensurar o retorno, tenho que abrir mercado, tenho que reunir com diretoria, tenho que tomar decisões, tenho que prestar conta com a Sudene, tenho que enviar remessa lá para o Banco do Nordeste. Então, veja, não é algo simples do ponto de vista operacional, mas também não é algo difícil. Né? É algo realmente de mudança de postura do empresário frente à empresa dele, que traz novas oportunidades. Então, o que a empresa precisa fazer de migração, para migrar para ter esse benefício, é isso: é a mudança de mentalidade, a adequação dos processos, uma análise tributária, elaboração de um projeto viável que mostre a realidade da empresa, né? Para que o governo possa, a partir daí, conceder o benefício. E se você interessar, entre em contato conosco, né, para saber mais sobre este produto, que é muito importante. Eu quero agradecer ao Edilberto Neto e ao Davi Inácio pela participação e pela explicação clara e direta. Esse tipo de orientação faz diferença para quem precisa tomar decisões assertivas no cenário atual. Antes de encerrarmos, deixo aberto para para que vocês tragam qualquer ponto adicional que considerem importante sobre o tema. Uma coisa relevante empresas que estão com prejuízos, né? Então ele pode estar assistindo o nosso podcast e dizer, essa aí é a minha solução. Infelizmente eu tenho que dizer para você que não é a solução, porque se a gente está tendo prejuízo e é uma isenção, né,
de 75% do imposto de renda, com prejuízo não se gera imposto de renda. Então, como o Davi já mensurou, pelo menos a operação está rodando 30% do que você almeja, e nesse 30% ele está dando lucro, né? Sendo assim, você pode aderir o IR no Caixa. O IR no Caixa, gente, é para quem quer mudar de patamar. E eu tenho certeza, quem está ouvindo esse podcast vai sim, depois de ouvir o podcast, vai querer mudar de patamar. E se você quer mudar de patamar, entre em contato conosco. Nós seremos ferramentas para mudar a sua empresa desse patamar, tá bom? Pô, Janaína, para fechar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É muito bom nós podermos bater um papo direto, né? Franco, assim, bem objetivo sobre as oportunidades, né? Nós que militamos na contabilidade de grandes empresas e pequenas também, não só grandes empresas, mas de uma forma geral, prestamos serviço a empreendedores, nós escutamos muitas dificuldades, né, dos empreendedores. São pessoas que estão na luta do dia a dia, têm dificuldade, às vezes, de fechar uma conta, de pagar uma folha, chegam no final do ano, é um 13º que aperta, é um INSS que vem 2 vezes, é o FGTS que vem 2 vezes, é o imposto do governo, né, a margem que diminui, é a concorrência. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue formatar uma forma, assim, um atendimento, né, um produto com nossa rede de parcerias, com o ecossistema que nós conseguimos, graças a Deus, construir com pessoas tão competentes, tão dedicadas, com a empresa como a Eco, com a Palio, que vem se juntando nesse esforço para trazer alternativas a esses empreendedores, né? Essa é a nossa função, abrir caminhos, abrir portas, né? Sedimentar, sermos piso para que as pessoas possam, assim, a partir da nossa solidez, crescer, né? E o imposto de renda no caixa ele vem para isso, né? De tudo que nós já falamos aqui, né? Das opções e tudo. E eu queria também dizer para quem está assistindo, para quem está querendo entrar, não tenha medo, né? Não tenha medo. Não tenha medo de dizer assim, ah, minha empresa. Existe também isso, viu? É importante falar. Tem que dizer assim, ah, eu fazendo isso, a minha empresa vai ser mais fiscalizada. Eu fazendo isso, o governo vai analisar mais a minha empresa. Pessoal, de forma alguma, todas as informações o governo já tem, né? As declarações que são passadas pelas empresas do lucro real são declarações bem robustas, com um nível de informação bem detalhado. O que nós vamos fazer, na verdade, é trazer para você, empresário, a oportunidade que talvez você precise na sua empresa para destravar um projeto, para melhorar o dia a dia da sua empresa, para melhorar o fluxo de caixa a curto prazo. Então, assim, é muito bom conversar sobre isso, porque às vezes quando nós estamos em alguns cenários, né, só escutando coisas ruins, né? Ah, é que não vai dar certo, a reforma tributária é complexa, o mercado está ruim, e nós vamos na contramão disso. Nós estamos trazendo para você uma oportunidade que por falta de conhecimento, muita gente não vai atrás. E que nós sejamos essa porta, esse caminho, né, para sedimentar o crescimento da empresa de quem está ouvindo, para oportunizar as empresas ter uma competitividade maior, ter um caixa tranquilo e sadio, né? Então eu fico feliz, agradeço a oportunidade aqui de estar batendo um papo com o meu sócio Edilberto, com você, Janaína, né? E agradeço a todos que se dispuseram ao seu tempo de nos assistir, de nos ouvir, né? E conte conosco para que a gente possa fazer um somatório de forças junto com a sua empresa, com a sua gestão e que a gente possa ter um caminho de sucesso no futuro. Esse foi o primeiro episódio do EcoCast. Se você gostou do formato, acompanhe nossos próximos capítulos, porque vamos trazer mais temas que influenciam o ambiente de negócios, gestão pública e governança. Até a próxima!